Diz a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta noite para ouvir, Senhor, a sua palavra. Nós suplicamos em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza na nossa exposição de hoje à noite, abrindo para nós as suas verdades. Ao mesmo tempo, Senhor, que abra o nosso coração para que nós possamos verdadeiramente receber a sua palavra, Senhor, e sermos edificados. Nós oramos assim em nome de Jesus. Seja conosco hoje à noite e nos edifique na sua palavra e nos fortaleça para a glória do Senhor, para o nosso bem. O Senhor Jesus, nós oramos e nós agradecemos, Pai. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu estive falando com vocês nos 2 últimos domingos, os versos 18 e 19. E hoje ainda quero ficar aqui nesse versículo, se Deus assim permitisse, irmãos. Semana que vem nós vamos continuar no versículo 20 da palavra do Senhor. Mas nós temos aqui estes 2 versículos da Sagrada Escritura, irmãos. E eu já fiz a exposição domingo retrasado. Domingo passado nós olhamos aqui para um aspecto muito importante que diz aqui a palavra do Senhor, quando diz assim, na segunda metade do versículo 18: quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Nós vimos semana passada como o Senhor Jesus fala aqui, meus irmãos, de que alguém mataria Pedro, e nós vimos que, conforme o capítulo 16, isso seria no entendimento da pessoa para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. Enquanto que o Pedro diz aqui claramente a palavra de Deus, ele está morrendo para a glória de Deus. Nós vimos aqui sobre a religião falsa e a religião verdadeira. E o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é preparando Pedro para o que ele teria que enfrentar. Preparando ele para... Tinha restaurado Pedro para o ministério apostólico e prepara agora Pedro para o que ele teria que enfrentar, consolando e já deixando Pedro sem nenhum susto, que ele não se escandalizasse quando esses sofrimentos, essas dores viessem, porque ele era um apóstolo e ele teria que enfrentar, meus irmãos, um mundo muito difícil. Mas hoje, meus irmãos, antes de, como eu disse para vocês, eu já poderia passar para o versículo 20, mas antes de eu fazer isso, eu quero tratar aqui um pouquinho com vocês hoje à noite, aproveitarmos, não queria deixar de falar disso, porque aqui fala do Pedro jovem, que eu já falei rapidamente na primeira exposição, quando diz assim, quando era mais moço, no mesmo versículo 18, né? Fala do Pedro jovem, quando era mais moço, e fala também do Pedro velho, quando fores velho. Então o Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui de 2 situações do Pedro, quando ele era jovem, mas também quando ele se tornaria velho. E isso, meus irmãos, é importante nós nos apercebermos. Observe que o Senhor Jesus Cristo está aqui, irmãos, falando de 2 fases de Pedro. Da juventude dele e das características dessa juventude. Se você for observar bem, é uma característica da juventude, o ponto assim da pessoa ter certa autonomia. A maioria das pessoas, né? A não ser aquelas que têm uma doença grave, uma impossibilidade grave desde a sua infância ou juventude, mas a maioria das pessoas, quando são jovens, elas gozam de certa autonomia, elas têm força física, elas têm capacidade mental, tá ok, elas têm condições de
decidir sobre sua vida, elas se aprontam, elas se arrumam, elas saem para onde elas quiserem, elas têm domínio de si mesmas. Mas quando já ficam velhas, irmãos, quando já ficam idosas, essas coisas vão mudando. Então, com a idade, tem as doenças, tem a fraqueza própria da idade, tem as doenças da idade, tem a debilidade. E a pessoa ela não vai mais ter aquela capacidade como ela tinha na juventude, essa autonomia, mas ela começa a ficar como que dependente. Ela não tem mais uma autonomia. Ela começa a ficar dependente dos outros, ela começa a depender de que os outros façam aquelas coisas que ela não está mais podendo fazer. Então isso é muito normal, isso é muito natural, isso é da vida, desse mundo que nós estamos vivendo, debaixo do pecado de Adão. Então a juventude, ela tem um período, a autonomia humana da juventude, ela tem um período, mas aí as pessoas vão perdendo isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, eu coloquei inclusive no nosso panfleto, irmãos, a juventude e a velhice diante de Cristo. Porque o que nós temos aqui, na verdade, se nós formos olhar para este texto, esse texto apresenta a pessoa do Senhor Jesus Cristo falando da fase da juventude, da fase da velhice do seu apóstolo, mas isso se aplica a todos nós e a todo ser humano, na verdade, dentro dessas duas fases da vida. Então, quando ele diz aqui, é Jesus falando, na verdade, te digo, quando era mais moço, assim, assim, assim. Aí depois ele diz, quando fores velho, assim, assim, assim. E no versículo 19 diz que ele estava falando isso para Pedro, o comentário de João, o evangelista, que ele estava falando isso para Pedro, mostrando de que maneira Pedro iria morrer, glorificando a Deus. Então nós observamos aqui, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo olhando para a juventude de Pedro, olhando para a velhice de Pedro, que seria uma coisa ainda futura quando ele disse isso aqui. Então é a juventude e a velhice diante de Cristo. Então isso aplicava primeiramente a Pedro, a Jesus aqui falando com Pedro, mas não somente com Pedro. Isso se aplica, na verdade, de maneira mais ampla, meus irmãos, a todos nós. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que vocês lembram que João diz no capítulo 20, no capítulo 1 do seu evangelho, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele diz mais adiante, na continuidade do seu evangelho, ele diz que Jesus é a luz do mundo. Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. E mesmo no capítulo 1 ele diz que Jesus é a luz, Jesus é o verbo, é a palavra de Deus, é a luz do mundo, é aquele que traz o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus não significa também o conhecimento de toda a realidade, de tudo que realmente as coisas realmente são. Então, se nós quisermos pensar, irmãos, na juventude e na velhice, nós temos que pensar como Jesus, a forma que o Senhor Jesus Cristo falou delas, a juventude e a velhice diante de Cristo, diante do que Cristo mostrou aqui, diante do que o verbo de Deus, aquele que é a luz do mundo, nos revelou aqui. É dessa maneira verdadeiramente que nós vamos compreender. Se nós, e infelizmente a maioria das pessoas, elas não conhecem Deus, elas não conhecem Cristo, e elas veem a vida delas inteira, e as fases das suas vidas, né? Desde a sua infância, a juventude, meia-idade, velhice. Elas veem essas coisas, irmãos, não de acordo com Cristo, não de acordo com os olhos, a luz, melhor dizendo, de Cristo, mas de acordo com as suas opiniões, de acordo com as suas ideias, de acordo com os seus pensamentos. E o mundo é isso, né? O mundo está em trevas, o mundo ele tem uma visão da juventude, ele tem uma visão da velhice, ele tem uma visão da vida, tem uma visão da morte, tem uma visão assim do que vem depois da morte, quando eles pensam nisso, mas é algo completamente que a Bíblia vai dizer que é trevas, que é escuridão. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, como eu disse, existe uma realidade de quando se é moço, forte, capaz, autônomo, de quando se é velho, já dependente dos outros. Existe essa realidade, mas essa realidade ela só pode ser realmente compreendida quando nós observamos o que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito destas coisas. Nós cristãos, nós temos que olhar, e por isso que eu parei aqui, irmãos, eu poderia ter
continuado o próximo versículo, mas eu parei aqui porque nós cristãos, nós temos que olhar a juventude, olhar a velhice, não de acordo com o nosso pensamento próprio, independente de Deus, nem de acordo com os pensamentos, meus irmãos, deste mundo, mas nós temos que olhar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos fala. E aqui, meus irmãos, é realmente uma coisa maravilhosa, esses 2 versículos, né? Porque eles nos mostram como nós devemos olhar isso. Todos nós aqui estamos vivendo, a vida está passando, a velhice vai chegar para todos nós, né? E a morte também. A morte também. Essa vida, ela tem as fases dela, ela tem as suas diferentes fases, e nós, como que, em algum sentido, nós não somos a mesma pessoa. Nós somos como que, nós vamos mudando também, né? Você pensa quando você era criança, pensa quando você é jovem, ou era jovem, pense quando você está agora, e pense na velhice. Você sabe, nós sabemos que nós estamos num processo de mudança. Nós mudamos, nós vamos modificando, irmãos. Então, o ponto é o seguinte: será que nós cristãos, nós que temos ouvido a palavra de Deus continuamente, será que nós temos visto essas fases da nossa vida, o passado, o presente e o futuro, de acordo com o Senhor Jesus? Eu queria convidar vocês hoje à noite, irmãos, para nós fazermos exatamente isso, nós olharmos as fases da nossa vida de acordo com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer isso, irmãos, mostrando para vocês aqui 5 aspectos que estão nesses 2 versículos. Vocês talvez digam assim: pastor, tem muita coisa aqui sobre isso. Tem muita coisa sobre isso aqui, né? A palavra de Deus, ela é muito rica, meus irmãos. E nos princípios que ela mostra para nós, naquilo que ela diz para nós aqui, às vezes, se nós passarmos adiante, nós não vamos perceber. Mas nos princípios que estão aqui, meus irmãos, tem muito ensino sobre a mocidade, sobre a velhice, especialmente no contexto todo, né, da vida de Pedro, do que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui para Pedro. E isso é muito útil para nós. Se nós nos apropriarmos disso, nós vamos ser grandemente abençoados, edificados, e Deus será glorificado na nossa vida. Eu queria falar, irmãos, 5 coisas aqui. Eu vou citar já para vocês rapidamente, e eu vou desenvolver aqui ao longo da nossa mensagem hoje à noite. A primeira coisa que fica bem clara nesse texto é a soberania do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida, nossa mocidade, nossa velhice e nossa morte. A segunda verdade aqui, meus irmãos, é que a primeira e a segunda verdade, elas estão envolvidas no fato de que existem certas características das idades que nós passamos. Então, a juventude é a fase da força, e a velhice geralmente não. É assim, é a fase da fraqueza. Então, meu segundo ponto é falar um pouco sobre essa força e essa voluntariedade que existe na juventude. O meu terceiro ponto é falar um pouco dessa fraqueza da velhice e de que, em algum sentido também, a velhice está mais perto da morte, né? Não tem mais o que passar depois da velhice. A velhice está mais perto da morte. Em quarto lugar, meus irmãos, eu gostaria de falar a vocês sobre a questão do crescimento nas fases de nossa vida. É muito interessante, é muito importante nós observarmos que existe um crescimento nesses 2 versículos, e que mostra a juventude e a velhice. Existe um crescimento, um desenvolvimento espiritual na vida de Pedro. E esse é o meu quarto ponto aqui, que eu quero falar com vocês hoje. E o meu último ponto, meus irmãos, é que existe a realidade da morte. Eu disse para vocês aqui, num certo sentido, a velhice, ela está mais perto da morte, mas não é só o velho que morre, né?
E todos vão morrer. Se não morrer jovem, é uma grande bênção. Até é triste quando morre jovem. Mas a morte vai chegar para todo mundo. Então, aqui nós temos, meus irmãos, esse outro fato. Então, eu quero cinco coisas que eu quero falar para vocês. A soberania de Cristo, a característica da juventude, a característica da velhice, a realidade da necessidade do crescimento espiritual durante a vida e o fato inegável da morte que existe neste mundo e que nós sabemos que vai acontecer conosco. E tudo isso, o Senhor, quando Ele olha para a juventude de Pedro e quando Ele olha para a velhice de Pedro, Ele está mostrando essas coisas aqui. Vamos olhar então, meus irmãos, isso? Primeiro, vamos olhar, meus irmãos, a questão da soberania do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de Pedro e de todos, sobre a vida, sobre a juventude, sobre a velhice, sobre a morte. Esses dois versículos, João capítulo 21, verso 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, eu vou ler todo o trecho para vocês perceberem a soberania de Jesus nesses dois versículos. Vou ler aqui. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me. Irmãos, a verdade da soberania de Jesus está quase em cada palavra desses dois versículos. É impressionante. A soberania que o Senhor Jesus Cristo tem sobre a mocidade de Pedro, sobre a velhice de Pedro, sobre a morte de Pedro, está quase em cada palavra. Vocês querem ver aqui? Olha, quando ele diz assim, na verdade, isso aqui é quando Jesus usava essa espécie de fórmula, né? Essas palavras querem dizer amém, amém. Ele está falando aqui uma palavra com autoridade divina. Ele está dizendo assim, olha, isso certamente vai acontecer, é a minha palavra, é uma verdade absoluta, isso ocorrerá. E eu estou dizendo como Deus. E olha que ele está falando aqui como Cristo, que morreu e que ressuscitou. Então, na verdade. E aí, irmãos, as próximas palavras ele vai dizendo com absoluta soberania. Ele diz assim, quando tu eras moço, sabe, lembra como era, né, Pedro? Tu te cingias e tu ia para onde tu querias, tu te vestias e ia para onde querias. Mas eu quero te dizer uma coisa, que tu vais ficar velho. Tu não vais morrer jovem, tu vais envelhecer, tu vais ficar velho. E quando tu fores velho, vai acontecer isso, Pedro. Ouve o que eu estou te dizendo. Tu, quando era jovem, tu te vestias e saías, mas quando tu fores velho, outro vai te vestir, outro vai te prender, vai te amarrar. Possivelmente ele foi crucificado, mas mesmo que não tenha sido crucificado, Jesus está dizendo, outro vai te amarrar contra a tua vontade e vai te levar para morrer contra a tua vontade. E aí João, veja a soberania, isso vai acontecer contigo. E depois João faz o comentário no versículo 19, ele diz assim, e Jesus, dito e disse isto, né? Quem disse isso? Jesus, significando com que morte havia de glorificar a Deus. João está dizendo, olha, Jesus falou isso quando Pedro ainda era um homem de meia idade, quando Pedro ainda era um homem forte, quando Pedro ainda iria ter um grande ministério apostólico, andar por muitos lugares, pregar o evangelho por muitas partes, mas especialmente, né, aos judeus. Mas Jesus está falando aqui de que certamente Pedro iria envelhecer e ele iria morrer, e de que maneira, de que forma Pedro iria morrer, e de que isso iria glorificar a Deus. Irmãos, é a soberania absoluta do Senhor Jesus Cristo sobre a vida, sobre a juventude, sobre a meia-idade, sobre a velhice, sobre a morte de Pedro. Mas não é só sobre Pedro, é sobre todos nós. A Bíblia mostra que Deus, e Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus é absolutamente soberano sobre a nossa vida. Basta vocês lerem, por exemplo, o Salmo 104, irmãos, e observarem que lá, não só sobre a nossa vida humana, mas sobre a vida de todos os seres, Deus tem a respiração nas
suas mãos, a vida deles está nas mãos de Deus. Portanto, a nossa respiração está nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo falou em Atos dos Apóstolos que nele nós vivemos, existimos e nos movemos, que nossa vida depende totalmente dele e que ele tem um controle absoluto, não somente sobre a nossa vida e nossa morte, mas sobre todos os eventos. Ele controla absolutamente tudo, ele é o Senhor. Não cai uma folha sem que seja feita a vontade dele. Um pássaro não cai no chão morto sem que seja um passarinho, um pardal que não tem grande valor, vamos dizer assim, que ninguém observa, ninguém dá atenção, não cai no chão sem a vontade absoluta e soberana do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Jesus está mostrando aqui, ele é o nosso Senhor. A nossa vida está completamente nas suas mãos. Irmãos, isso tem dois, como é que eu posso dizer assim? Isso tem dois efeitos sobre a nossa vida, sejamos nós jovens, sejamos na meia-idade, sejamos nós idosos. Isso tem dois efeitos na nossa vida. Primeiro, isso nos guarda de nós confiarmos em nós mesmos. Em última instância, a nossa força não é nada. Tudo que nós temos e tudo que nós somos e tudo que nós fazemos depende desse Deus soberano, desse Cristo soberano. Então isso nos guarda da autoconfiança, que era um problema de Pedro, né? Vocês lembram? Isso nos guarda de nós confiarmos em nós mesmos, isso nos guarda disso. Mas também nos consola. Porque, irmãos, essa vida não é fácil. Essa vida é cheia de aflições, de angústias, de doenças, de problemas e da morte. Nós vamos morrer. Então isso nos guarda de nós pensarmos assim, não, eu não sou autônomo, eu tenho Deus, eu dependo absolutamente de Deus, mas também me consola a respeito das aflições da minha vida. Isso guarda o jovem de ele confiar na juventude. Isso guarda o jovem de ter medo do futuro. Isso guarda o idoso de confiar no que é dele próprio. E guarda também o idoso de se desanimar diante da fraqueza da idade, das debilidades da velhice. Eu quero que você pense nisso hoje à noite, irmão. Que você precisa colocar na sua mente, no seu coração, e isso vai ser uma proteção para a sua vida, e vai ser o consolo também para a sua vida, você se lembrar sempre, a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é absolutamente soberano sobre a minha vida, sobre a minha juventude, sobre a minha velhice e sobre a minha morte. E eu dependo dele. Eu não posso confiar em mim. E eu não posso também, não devo também, não preciso me desesperar. Se eu sou um crente em Cristo Jesus, eu posso ficar tranquilo. Porque aquele que é o meu Salvador tem um absoluto controle sobre a minha vida, sobre a minha velhice, sobre a minha morte. Mas há a segunda verdade aqui, meus irmãos. E é sobre, eu falei para vocês, tá? Existe o que é característico da juventude e da velhice. E essas características, e isso que eu vou falar nos meus dois próximos pontos agora, essas características, elas se tornam para nós, dentro de cada uma delas, né, segundo a natureza delas, elas têm as suas tentações. Olha, quando o Senhor Jesus Cristo diz, aqui no versículo 18, quando ele fala assim, na verdade te digo, que quando eras mais moços, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu, e ele dizendo assim, né, quando ele for velho, né, vão te levar para onde tu não queiras. Jesus está fazendo aqui um claríssimo contraste. Jesus está dizendo o seguinte, que quando Pedro era jovem, ele tinha poderes, ele tinha capacidades, ele tinha autonomia, ele tinha vontade, ele se cingia, ele era forte, e ele decidia as coisas. E isso é próprio da juventude, irmãos. A juventude é a idade da força, da inteligência, como é que eu posso dizer? Da capacidade. Inteligência não, porque o idoso também é inteligente, mas eu quero me referir à capacidade mental.
A mente está fresquinha, o cérebro está 100%, os neurônios estão todos funcionando muito bem, a pessoa tem força física, a pessoa tem os seus músculos perfeitos, a não ser no caso excepcional de uma doença ou de um acidente, mas normalmente a pessoa tem suas capacidades, irmãos, e isso lhe dá uma impressão de domínio, de liberdade, de autoexpressão, de autonomia, de capacidade de fazer o que se quiser. É assim que Pedro era, né? Pedro era um homem cheio de força, era forte, como eu já falei para vocês nas posições anteriores, e ele, o próprio temperamento dele era muito voluntarioso, muito decidido, agia muitas vezes sem pensar, sem refletir, confiando na sua força, na sua coragem, fazia promessas, tomava decisões, dizia que faria isso ou aquilo. Pedro era assim. Pedro era alguém, irmãos, que tinha domínio, poderes, mas isso é próprio da juventude. Mas qual era a tentação de Pedro? E é esse o ponto que nós precisamos observar aqui. Cada fase da nossa vida, nós temos certas capacidades, certas habilidades, irmãos, e tem as suas tentações também, de acordo com essas capacidades. E qual era a tentação dele? Era exatamente em que ele dependia de si e não ouvia Deus, e não de fato ali nas ações dele, especialmente com a pessoa de Cristo, ele não dependeu de Cristo, ele confiou apenas no seu próprio poder. A juventude, ela tem essa tentação. A tentação da juventude é pensar assim: eu sou forte, eu tenho minhas capacidades mentais estão funcionando perfeitamente, o meu corpo é jovem, eu tenho músculos, eu posso me vestir, eu posso ir para onde eu quiser, então eu não preciso nem dos outros e eu não preciso nem mesmo de Deus. Eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a tentação da juventude. É o orgulho, é a soberba de se ser jovem, de se ser forte, de se ser capaz. É próprio da juventude, irmãos. E isso era uma situação de Pedro. E a grande questão para os jovens, eu quero falar especialmente a vocês mais jovens que estão aqui, né? Eu creio que vocês devem perguntar o seguinte: vocês, porventura, vocês mais jovens que estão aqui hoje à noite, vocês, porventura, estão confiando nisso? Estão confiando que vocês são jovens, capazes? Ou em Deus, ou em Cristo? Vocês estão, porventura, vocês estão incorrendo no erro de Pedro, que por causa da sua força, das suas capacidades, era autocentrado, autoconfiante, e por isso se deu muito mal. Cuidado com essa tentação. Lembre do primeiro ponto. Lembre que quem é poderoso, quem é soberano, primeiro ponto, é o Senhor Jesus. Lembre que a sua fé jamais pode estar nas suas próprias capacidades, seja da juventude, seja de outra idade, mas a sua fé deve estar absolutamente sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que está se mostrando aqui nesse texto. Ele sim, todo-poderoso, soberano, aquele que diz na verdade vai acontecer isso contigo, aquele que fala da juventude de Pedro, aquele que diz que Pedro vai envelhecer, aquele que diz, portanto, que haverá muitos anos e que tem os anos de Pedro na sua mão, aquele que fala da morte de Pedro, como será, de que forma será. Ele sim é o nosso soberano. Então vocês jovens, tomem cuidado para que nunca confiem, cheguem a pôr a sua confiança nisso que é próprio da juventude, que é estar jovem, capaz. Esse texto tem esse ensino direto para os jovens, irmãos. Mas em terceiro lugar, meus irmãos amados, eu quero falar da velhice. Eu falei para vocês do contraste, né?
Aqui nesse versículo 18, quando o Senhor Jesus Cristo diz: na verdade te digo que quando era mais moço te cingias, andavas por onde querias, ele está fazendo um claro contraste, porque, veja, vamos comparar aqui. Te cingias a ti mesmo. Na segunda parte, ele diz: outro te cingirá. Está no mesmo versículo, mas está fazendo um contraste. Vamos acompanhar aqui, vou repetir aqui. Quando ele fala do Pedro jovem, ele diz: te cingias a ti mesmo. Quando ele fala do Pedro idoso, outro te cingirá. Quando ele fala do Pedro jovem, andavas. Quando ele fala do Pedro idoso, te levará. Percebe o contraste? Então, Pedro jovem, ele se cinge, e o Pedro idoso é amarrado. O Pedro jovem, ele anda, e o Pedro idoso é levado. O Pedro jovem vai para onde quer. O Pedro idoso é levado para onde não quer. Percebe os contrastes? Claríssimos no texto. O Senhor está colocando aqui, irmãos, uma realidade da vida de Pedro. Mas eu quero sugerir, e pelo ensino das Escrituras, e pela própria experiência humana, que isso acontece naturalmente. A idade, a velhice, é uma época, irmãos, de debilidades, nós sabemos disso. A mente vai tendo seus problemas. Isso não é uma coisa absoluta para todos, mas é o que pode acontecer. A mente vai tendo seus problemas, a lucidez vai acabando ou vai diminuindo, a força física vai indo embora, os músculos vão fraquejando, as doenças vão chegando e a morte se aproxima. Existe uma verdade, irmãos, que diz o seguinte, que diz que todos morrem, nós sabemos disso, o jovem também morre. Daqui a pouco eu vou falar desse aspecto. Mas é uma verdade também dizer que se você chega na velhice, dali não passará. Então, você tem as fases da vida. A gente aprende até na escola, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Existem as fases, e quando chega na velhice, irmãos, você conversa com os idosos e eles começam a pensar na morte, na realidade da morte. Porque aquilo se apresenta para eles, irmãos, como de fato uma realidade. Eles começam a ter consciência de que eles vão morrer. E o ponto é o seguinte, irmãos, qual é a tentação da idade? Qual é a tentação da velhice? A tentação mais própria do jovem é a autoconfiança, a confiança na sua força. Qual é a tentação do idoso? É dizer o seguinte, olha, a vida não tem sentido. Por quê? Quando ele era jovem, ele tinha a mesma tentação. Ele era forte, ele era capaz, e ele possivelmente era autocentrado, e ele confiava nisso. E isso vai passando os anos, e ele vai percebendo que essas coisas estão indo embora. Ele vai percebendo os cabelos brancos, ele vai percebendo que a pele está envelhecendo, ele vai percebendo que a sua força já não é mais a mesma, ele vai percebendo que as coisas estão indo embora, as suas capacidades, a sua juventude é como uma bela flor que de manhã está ali belíssima, mas ela vai murchando, e ele está percebendo isso. E aí a tentação dele é dizer assim, eu não tenho mais esperança, eu não poderei mais ser útil, eu perdi aquilo que me dava força, aquilo que me dava condições de sair, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas, meus irmãos amados,
Eu quero dizer para vocês, especialmente os mais velhos aqui entre nós, hoje à noite, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é um pecado semelhante, está ligado àquele pecado do orgulho da juventude. Por quê? Quando o idoso pensa isso, é porque ele continua confiando no que ele sempre confiou na juventude. Ou seja, ele continua confiando no seu poder, na sua capacidade. E como essa capacidade está diminuindo, agora ele entra num estado, vamos dizer assim, irmãos, de tristeza, de sentindo-se inútil e pensando assim, acabou. Mas veja o que o texto diz. Bora ler o texto de novo? E perceba, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o Pedro que glorifica a Deus? É o Pedro jovem ou é o Pedro idoso? É o idoso, irmãos. Vou ler com vocês todo o texto. Na verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Esse Pedro aqui não se diz que ele glorificava a Deus. Na verdade, esse Pedro aqui negou Jesus Cristo 3 vezes. Esse Pedro aqui foi uma vergonha para a igreja. Esse Pedro precisou ser restaurado pela graça de Deus. Mas o Pedro idoso é aquele que quando for velho, quando for débil, quando for frágil, um homem forte vem, um musculoso vem, um soldado poderoso vem, amarra Pedro, cinge Pedro, leva Pedro à força. Um jovem, um homem forte vem e toma aquele idoso e o prende e o leva para onde ele não quer ir, mas que não pode mais resistir. Mas é esse Pedro que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, mostrando com isso, Jesus está dizendo, segundo o Evangelho de João, que é esse Pedro que vai glorificar a Deus. Versículo 19, e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isto, segue-me. Então deixa eu falar com vocês, para vocês uma coisa. Irmãos, existe algo que se os irmãos pegarem isso aqui, olha, deixa eu falar isso para vocês. Isso aqui é um tesouro das Escrituras. Isso é um tesouro que Deus revela para nós aqui nesse versículo. E por várias partes das Escrituras. Veja, a sua utilidade não depende nada de você. A sua utilidade depende absolutamente de Jesus Cristo. A sua utilidade depende da soberania de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Se isso é verdade, essas verdades que eu estou falando agora estão ligadas umas às outras, a sua utilidade não depende da sua juventude. A sua utilidade não depende da sua mente estar 100%. A sua utilidade não depende dos seus músculos estarem funcionando muito bem. A sua utilidade não depende de você ter um corpo jovem e de ter força e de ter autonomia da juventude. A sua utilidade não depende disso, mas depende do seguinte, irmãos. A sua utilidade depende de você amar a Cristo Jesus e obedecer a Cristo Jesus. Seja em que situação você estiver vivendo, seja que dons você tiver, seja em que fase da vida você estiver, a sua utilidade vai depender não dessas coisas, mas dessa grande questão. Você ama a Jesus, você crê em Jesus, você obedece Jesus, você se dispõe a seguir Jesus até a morte, se for preciso. Então não importa se você é jovem, se você é meia-idade, se você é velhinho, não importa, a grande questão é: isso está acontecendo com você? Meus irmãos amados, nós temos jovens cheios de força que são absolutamente, como é que eu posso dizer, inúteis para o reino de Deus. E nós temos idosos, às vezes num leito de hospital, morrendo, dando as últimas palavras, que estão sendo absolutamente úteis ao Senhor. E glorificando a Deus na própria morte. Existe debilidade maior do que a morte? A morte é o fim, gente.
O que a Bíblia está dizendo aqui é que Pedro está glorificando a Jesus na morte. Esses dias morreu Tim Keller, conhecido pastor reformado americano. E ele deixou um testemunho maravilhoso de enfrentamento da morte. Ele tinha um câncer gravíssimo. Fez tratamento, mas não houve cura. Nem teria, era um câncer muito grave. E ele faleceu, meus irmãos, dizendo, eu não sei se eu vou errar um pouco as palavras dele, mas eu vou tentar dizer. Ele diz assim: eu quero ir para Cristo, eu quero ir para a casa do Pai. E isso foi um testemunho para muitas pessoas. Tem umas 4 semanas que eu falei, um mês mais ou menos. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que esse é o tesouro do Evangelho. O Evangelho não depende das nossas condições naturais. O Evangelho depende das nossas condições espirituais. Ou melhor dizendo, não é que o Evangelho, eu usei a palavra errada. A utilidade nossa, vou usar a palavra correta, não é o Evangelho. O Evangelho, a utilidade nossa não depende das nossas qualidades naturais, físicas, depende das nossas condição espiritual. Qual é a sua condição espiritual? Eu quero perguntar para vocês, jovens, hoje à noite, e para os mais velhos aqui. Esse é o ponto. Qual é a sua condição espiritual? Como você está diante da pessoa de Jesus Cristo? Não importa se você é jovem, meia-idade ou idoso, não importa. A grande questão é essa. A sua condição diante da pessoa de Jesus. Você está andando com Jesus, você está amando Jesus, você está dependendo de Cristo, você está crescendo na fé no Senhor Jesus Cristo. Mas me permitam, irmãos, também falar, ainda acrescentando isso aqui, ainda que isso não está exatamente no texto, mas está como que subentendido no texto, né? Há uma outra tentação para o idoso, que é o seguinte: é a confiança na sua própria experiência, os anos que ele viveu. Isso tem o seu grande valor. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que a experiência ela é de grande valor. Os anos, os cabelos brancos, a idade devem ser honrados, entre outras coisas, por causa da vida, por causa da experiência, por causa de que quando você já é idoso, você já passou por muita coisa, que o jovem ainda está só começando, e que, portanto, meus irmãos, aquilo é útil, tanto para você como para outros, em termos de conselho, em termos de vivência, de experiência, e assim por diante. Mas veja, mas mesmo isso, ainda que seja útil, ainda que seja bom, nós que estamos ficando mais velhos, e vocês, quanto mais velhos ficarem, não se esqueçam disso, nem nisso deve estar a sua confiança. Porque mesmo a sua experiência e mesmo a sua interpretação da experiência, porque são duas coisas, né, irmãos? São as nossas experiências e é aquilo que eu interpreto da minha experiência. Então, eu tenho passado muitas coisas na vida, e quanto mais velho sou, mais coisas eu estou passando, evidentemente pelo tempo que está correndo. Mas o ponto é o seguinte: como eu estou interpretando isso? Se a minha interpretação não for bíblica, cristã, não for à luz das Escrituras, a própria experiência é prejudicada. Ainda há de me ajudar em algum sentido, mas aquilo está muito prejudicado. E o ponto é o seguinte: nem a experiência em si é objeto da nossa confiança, mas Cristo. O que Cristo nos ensina na nossa experiência. Eu não vou antecipar aqui, porque esse é o meu próximo ponto agora, mas eu quero dizer para vocês, o que importa quando eu chego à idade é o que eu aprendi com Jesus Cristo. Eu já sou uma pessoa mais experiente. Se eu tenho 40 anos, eu sou mais experiente que um que tem 20. Se eu tenho 50, mais do que o mais jovem, assim por diante. Mas o ponto é, isso em si
pode ter algum valor, mas o valor real está no que eu tenho aprendido com Jesus Cristo e na minha dependência de Jesus Cristo. Então, vocês mais velhos, cuidado com a confiança na própria experiência. Porque a sua confiança nem nisso deve estar, mas deve estar em Cristo. Mas agora, irmãos, meu penúltimo ponto aqui na nossa exposição hoje. Vocês observam uma coisa aqui, existe algo que nós podemos dizer assim, da juventude à velhice, esse é o padrão normal da vida. Anormal é que se morra criança, tem uns que nem chegam a nascer, nós sabemos disso, tem outros que morrem criança, tem outros que morrem jovem, mas o esperado, vamos dizer assim, é da juventude à velhice. Mas o que nós observamos aqui, irmãos, é que esta da juventude à velhice, esse é um ponto que eu acabei de abordar, mas agora eu quero acrescentar um aspecto importantíssimo. Da juventude à velhice, há um certo desenvolvimento. Dentro daquilo que eu acabei de abordar agora, a experiência, né? Preparo, por exemplo, para que você tenha a sua profissão, você passa por um treinamento, você chega ali naquele lugar, naquele curso, vamos dizer assim, seja qual for a área, e você começa pelas coisas mais simples e vai então aprendendo as coisas mais complexas, e você vai sendo treinado, e você se torna um profissional. Então isso é normal na vida, nós vamos aprendendo, irmãos, muitas coisas com a própria experiência, com os cursos, com as amizades, com a própria vida. Nós vamos tendo esse crescimento. Então, da juventude, se você percebe aqui no texto, existe um desenvolvimento também, né? Mas o texto, ele fala de um desenvolvimento, na verdade, mais profundo, meus irmãos, do que esse mero desenvolvimento natural, quando ele diz assim, eu vou ler com vocês de novo o versículo 18. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E aí João interpreta dizendo isso, Jesus estava dizendo, significando com que morte Pedro haveria de glorificar a Deus. O que é isso, irmãos? O Pedro, eu fiz já essa pergunta, mas agora eu volto a fazer a pergunta com essa outra questão, a questão do crescimento. O Pedro que glorifica ao Senhor Jesus Cristo não é o Pedro moço, mas é o Pedro idoso. O Pedro moço não podia ainda glorificar a Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu já falei na exposição lá há 2 domingos, mas eu quero relembrar agora com vocês aqui. No finalzinho do versículo 19, está escrito assim, e dito isto, disse-lhe, segue-me. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, lá para o capítulo 13, volte um pouquinho a sua Bíblia aí, por favor, irmão. Lá para o capítulo 13. Lá para o capítulo 13. Para o versículo 36, o apóstolo Pedro, ele diz assim, Jesus ainda não tinha morrido, Jesus estava ainda para fazer o último discurso, e aí Pedro fala assim, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Aí Pedro falou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus explica por que Pedro ainda não pode seguir ele agora. Por quê? Porque tu darás a tua vida por mim. Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Esse Pedro aqui ainda não tem condições de seguir a Jesus. Seguir Jesus para quê, pastor? Seguir Jesus até a morte. Ainda não pode fazer isso. Tá?
Ele pensa que pode. Ele diz assim, eu estou pronto para seguir o Senhor até a morte, por ti darei a vida. Jesus diz, não, ainda não está pronto não. Depois, tu estarás pronto, mas ainda não estás pronto. E quando nós pegamos, irmãos, agora, vá adiante um pouquinho, por favor, agora a sua Bíblia, lá para o capítulo 18. Quando Jesus está sendo preso, irmãos, Jesus está sendo preso. E diz aqui o versículo, os soldados chegam lá, né, vão prender Jesus, aí veja o que diz o versículo 5. Versículo 4, 18, 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disseram, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou, pois, a perguntar, a quem buscais? Eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais e estes. Aí João me explica, porque Jesus está se antecipando, Jesus está dizendo assim, olha, vocês vieram me prender, não é? Então está aqui, sou eu. Deixem meus discípulos ir embora. Jesus está protegendo os discípulos. Jesus está dizendo assim, não prendam eles, deixem eles ir, levem só a mim. Aí João explica, irmãos, João explica no versículo 8, Jesus respondendo, sim, versículo 8, Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se pois me buscais a mim, deixais ir. Aí João explica no versículo 9, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Espera aí, Jesus não quer que eles sejam presos. Jesus quer só que ele seja preso e que os soldados não prendam Pedro e os outros. Por quê? João explica assim, para que, cumprindo a palavra dele, que ele orou lá no capítulo 17, nenhum dos que me deste eu perdi. Mas lá no capítulo 17, quando ele fala isso, não era não perdi no sentido espiritual, e aqui não é no sentido físico? Sim. Mas o que acontece é o seguinte, todos os verdadeiros eleitos vão chegar lá no céu. Ninguém vai apostatar, ninguém vai se desviar, ninguém vai ser perdido. Preste bem atenção nisso. Só que esse caminho é um processo, meus irmãos. É um processo de crescimento. Os discípulos, todos chegarão no céu, mas eles estão numa caminhada. Vocês já leram o livro de John Bunyan, O Peregrino? De vez em quando eu falo nele. Se não leram, leiam, né? E ali o que acontece? Ele vai caminhando até chegar no final da jornada. E ele tem que passar muitas experiências, ele tem que passar por provas, ele tem que passar por lutas. Essas provas, essas lutas, Deus vai permitindo que ele passe. Essas provas vêm para o próprio crescimento deles, mas Deus não envia uma prova sem dar a capacidade para o seu servo passar por esta prova. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para Pedro, tu ainda não pode me seguir até a morte, porque Jesus sabia que diante da morte Pedro negaria Jesus quantas vezes? 3 vezes. Ainda não estava pronto. Quando Jesus Cristo diz aqui para os seus discípulos, para os soldados, deixe ir meus discípulos, e João diz, ele falou isso para não perder nenhum, é porque aqui também nenhum deles estava pronto. Pronto para quê? Eles não estavam prontos para ser presos. Eles depois iriam não somente ser presos, mas eles iriam morrer e se entregar à morte por causa do Senhor Jesus Cristo. Eles iriam fazer isso, mas aqui nem presos eles poderiam ser. Vocês estão entendendo o desenvolvimento? Se eu perguntar para vocês aqui, o que é pior? Ser preso ou ser morto?
Bom, as duas coisas são horríveis, mas eu acho que todo mundo vai concordar que pior é ser morto, porque que você prendeu está vivo. Jesus está mostrando aqui que nem preso eles poderiam ser. Eles ainda precisavam se desenvolver, e Pedro também. Pedro ainda não podia seguir Jesus até a morte. Mas vamos olhar de novo capítulo 21, versículo 19. Mas agora o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 19: e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar Deus. E dito isto, agora sim, Jesus diz: segue-me. Segue-me, Pedro. Agora tu estás pronto. Agora, sabe aquela autoconfiança que tu tinhas e que diante da morte retrocedeu? Eu morro por ti, Senhor. Eu entrego a minha vida por ti. Tudo autoconfiança. É a autoconfiança da juventude, a força da juventude. Mas diante da morte, negou Jesus 3 vezes. Sabe essa autoconfiança? Acabou. Porque tu foste humilhado. Tu me negaste 3 vezes. Tu foste quebrado. Tu entendeste que a tua autoconfiança não é nada, que a tua força não é nada. Agora tu estás num estágio mais avançado. Irmãos, guarde isso. Pedro tinha crescido. Pedro estava agora... E esse crescimento é um crescimento, no certo sentido, é um crescimento para baixo. Né? É um crescimento no sentido de ser mais humilde, ser mais dependente de Cristo. Quanto mais você cresce em Cristo, menos você é autoconfiante, mais você confia em Cristo. E é aí que Pedro estava pronto para seguir Jesus até a morte. Antes não. Então, do Pedro jovem para o Pedro velho, que iria glorificar a Deus, havia o quê? Crescimento. Quanto mais maduro, mais dependente de Jesus Cristo. E mais útil para Jesus Cristo e para a igreja de Deus. E mais vivendo para a glória de Deus. E morrendo, pronto para morrer para a glória de Deus. Vocês lembram quando eu fiz a exposição há 2 domingos, eu disse para vocês que seguir Jesus é primeiro seguir como Jesus, seguir Jesus no sentido que Jesus serviu e serviu até a morte. Então aqui está, servir a igreja de Jesus, lavar os pés uns dos outros. Siga-me, Pedro, nesse serviço humilde de lavar os pés de seus irmãos e vá até a morte. Morra! Mas lembre que depois da morte tem um túmulo vazio. E como eu ressuscitei, você está ligado a mim porque você está em Cristo. Aquela grande e maravilhosa expressão do apóstolo Paulo, que nós estamos em Cristo. O que aconteceu com Jesus acontece conosco. Porque ele morreu, nós morremos nele, morremos para o pecado. Ele foi sepultado, nós fomos sepultados nele, sepultados para o pecado. Mas como ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele, ressuscitamos para Deus. E tudo isso Pedro entendeu. Houve um crescimento no entendimento, no conhecimento, na fé, na humildade, no serviço, na utilidade, na glória de Deus, uma vida para a glória de Deus, até que então ele pôde morrer para a glória de Deus. Então é muito interessante, irmãos, eu queria que vocês pensassem também nisso hoje à noite. Estou repetindo muito isso, eu queria, porque é tanta coisa que eu quero que vocês guardem, entesourem no coração, e isso eu desejo muito que vocês não esqueçam. Olha, irmãos, eu estou ficando velho, você está ficando velho. Eu estou ficando fraco, você também. A debilidade está chegando para mim, está chegando para você ou vai chegar. Mas ao mesmo tempo, na medida que esse nosso corpo, esse nosso templo, feito de matéria, feito de carne, vai se debilitando, a minha vida espiritual vai sendo fortalecida. Esse é o processo. É uma coisa interessante, que aqui nessa vida, na medida que nós vamos ficando fracos fisicamente, nós vamos ficando fortes espiritualmente. É isso que Deus quer. É assim que deve ser a vida cristã. Viu?
Então, na medida, eu estou ficando debilitado fisicamente, ficando velhinho. Mas, à medida que eu ando com Jesus, eu estou ficando forte espiritualmente. E vai chegar um momento que ele vai transformar esse corpo de humilhação em um corpo de glória, lá no céu, lá na glória. Isso é depois, mas aqui está acontecendo isso. Aqui eu estou ficando debilitado fisicamente, mas aqui também eu estou ficando fortalecido espiritualmente. Isso é a vida cristã, meus irmãos. Então, quer dizer para vocês jovens, olha, não confie nessa pele lisa, porque ela vai ficar enrugada. Não confie nesses músculos, porque um dia eles vão começar a faltar para vocês. Não confie no seu cabelo pretinho, porque um dia vai ficar branco, talvez até caia. Não confie na sua capacidade mental, porque uma hora ou outra ela pode falhar. Você pode se tornar uma pessoa que não consegue nem lembrar direito das coisas. Mas coloque uma coisa na sua, como seu alvo, meu querido irmão, querida irmã, jovem, mais jovem que estão aqui. Diga assim: eu quero crescer no Senhor Jesus. Eu quero colocar como objetivo da minha vida não fazer como o mundo faz, porque o mundo tem uma ilusão. Você é uma ilusão dos cosméticos, é uma ilusão das cirurgias plásticas, é uma ilusão de acreditar numa juventude eterna. Isso não existe. Não vamos ficar velhos, irmão. Não caia nessa ilusão, mas se agarre no fundamento de que Jesus morreu por seus pecados, de que Jesus foi sepultado por seus pecados, de que Jesus ressuscitou por seus pecados para ele levar lá na glória, e um dia o seu corpo vai ser lindo, maravilhoso, glorioso, mas nele. E objetive na sua vida de crescer nele, de amar mais a ele, de conhecer mais a ele, de saber mais quem ele é, e de ser mais humilde, dependente dele, e de ser mais útil nele, e de viver de tal maneira que a sua vida seja cada vez mais uma vida para a sua glória, e de finalmente morrer para a glória dele e nele. É isso, irmãos. Essa é a vida cristã. A vida do mundo é uma vida de ilusão, é uma vida da falsa eterna juventude, mas que acaba no túmulo, na velhice, no pó, no túmulo. Mas a vida cristã é uma vida verdadeira, é uma vida de verdadeira esperança, porque ela nos leva para aquela vitória final na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar hoje à noite com o meu último ponto, irmãos, e a minha pergunta é o seguinte: olha, irmãos, sejamos jovens, nós vamos morrer. Sejamos velhos, nós vamos morrer. Quero dizer a vocês, jovens, jovem também morre. Jovem também morre. Muitos morrem todos os dias. Adolescentes, jovens moças, jovens rapazes, morrem todos os dias. Mas não importa. De qualquer maneira, pode ficar velhinho, cabelinhos brancos, 90 anos, 100 anos, não importa. Um dia nós vamos morrer. Mas a questão é, como vamos morrer? Porque o texto aqui está dizendo o seguinte: há uma maneira certa de ser jovem. Há uma maneira certa de ser uma pessoa de meia idade. Há uma maneira certa de ser uma pessoa idosa, e há uma maneira certa de morrer. E o texto mostra mais, que se eu estou vivendo de uma maneira certa, eu morrerei de uma maneira certa. A pergunta que eu quero lhes fazer nesta noite, para nós finalizarmos essa mensagem, é o seguinte: como você vai morrer? Como você vai morrer depende de como você está vivendo hoje à noite aqui. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você já confiou nele como seu Senhor, como seu Salvador, creu nele como sua única esperança e justiça, se você está perseverando nele e crescendo nele,
e amando-o cada vez mais. Porque você é um verdadeiro crente. A sua fé está operando pelo amor. Você tem as suas fraquezas, você é pecador, mas você creu nele, você o ama. Então você morrerá como Pedro. A sua morte também será para a glória de Deus, porque a sua vida já é para a glória de Deus. Agora, se algum de nós aqui está vivendo para si mesmo, para a sua própria vida, vontade, força, nada de Cristo, a morte do ímpio, meus irmãos, é a morte no pecado, contra Deus, condenado. Mas o Senhor Jesus morreu por pecadores. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A todos, todo domingo eu estou aqui anunciando o Evangelho, e vai chegar um dia que eu não vou estar mais aqui. Vai chegar um dia que você não vai estar mais nesses bancos, essas cadeiras. Vai chegar um dia que nós vamos ter passado. Mas o importante é o seguinte: é aquilo que Jesus diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Creia em Jesus. Confie nele como seu único Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e ponha a sua fé em Jesus. E viva bem. E morra bem. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, esta noite, falar destes assuntos tão solenes, tão sérios, a respeito de nossa própria alma, a respeito das fases de nossa vida, à luz das Sagradas Escrituras. E oramos e pedimos que o Espírito Santo aplique tudo que foi realmente falado aqui, que seja a sua palavra, que aplique a nossa alma ao nosso coração, para que todos aqui possam crer no Senhor Jesus. E aqueles que já creram possam se fortalecer, possam crescer, possam ter desenvolvimento espiritual e possam assim, Senhor Deus, ser cada vez mais úteis. Sim, vamos ficar velhos, vamos perder as nossas forças físicas e até intelectuais e muitos das nossas capacidades e dons, mas ainda assim seremos fortes e cada vez mais fortes no Espírito Santo e na nossa utilidade para o Senhor, para a sua igreja, em amor, vivendo para a sua glória. Oh Deus, nos abençoe assim, que o seu nome santíssimo seja glorificado em nosso viver e em nosso morrer. Em Cristo Jesus oramos, Senhor. Que assim seja na juventude ou na velhice. Amém e amém.